Boa tarde, gente. Tudo bem aí com vocês? Boa tarde. Oi, Carla, tudo bem? Como vai? Oi, 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 gente. Vamos chegando. Eu só tô configurando aqui. Deixa eu pegar na mão. Mais fácil, né? Tudo bom, Vânia? Boa tarde. Como vai? Eu tô só configurando o Instagram aqui, tá, gente? Pronto, agora vai. Hoje vai pro Instagram, hein? Uhul, consegui! Oi, Facebook, tudo bom? Boa tarde. Deixa eu enviar o link para algumas pessoas que me pediram. E aí, hoje vai, Carla, até que enfim, né? Gente, hoje a live, o tema é como acessar os nossos recursos. Tudo bom, Vânia? Boa tarde. Saudade, Vânia. Tô mandando o link aqui pra turma, peraí. Oi, Ju. Gente, que friozinho, né? Oi, Pã, tudo bom? Agora a Pã tá no calor, a gente tá no frio, né? Pronto, link colocado. Pronto. Pronto. E aí, gente? Também tá bem, Vânia. Sabe o que eu lembrei esse final de semana? Do seu bombom, Vânia. Você acredita? Lembrei do seu bombom, tava tão gostoso. Eu tô com friozinho, Carla, ó, eu tô com a mão gelada. Eu tava atendendo aqui. Ai, vamos lá, né, gente? Bom, eu vou falando com vocês já. E aí depois a turma vai entrando, né? O que eu vim falar com vocês hoje, então, é como acessar os nossos recursos, nossas habilidades, né? Como a gente consegue encontrar cada um deles, certo? Bom, tem alguma galera aí que já conhece a análise corporal e comportamental. Eu vou trazer bastante dela aqui para vocês, bastante esse conceito. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar os posts que eu fiz tanto no Instagram como no Facebook, né, sobre os traços de caráteres e tal. Então eu vou trazer muito aquela teoria, aquele conceito para vocês hoje aqui. Vai ser um bate-papo bem legal, bem interessante. E já vou ensinar uma técnica bem simples para vocês conseguirem acessar. Raquel, tudo bom? Vai ajudar demais. Tragam papel e caneta, se vocês já quiserem ir lá buscando, né? Vão anotando tudo que eu vou falando, algumas dicas, alguns insights que vai ajudar muito, 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 muito vocês, tá bom? Eu queria começar, Carol, a Carol, tempo que eu não vejo a Carol, a gente tá se falando agora. Bom, vamos lá. Eu queria começar para começar com vocês. A análise é maravilhosa, né, Ju?
O que eu queria começar a falar pra vocês é uma frase assim que eu não sei se eu ouvi em algum lugar, se eu inventei, não sei, tá, gente, de verdade. Então, se eu estiver roubando essa frase de alguém, desculpa. Mas o que eu queria falar pra vocês é o seguinte: existe gente dentro da gente. Existe gente que mora aqui dentro, olha. Tem gente que mora mais aqui, tem gente que mora mais aqui. Mas, de qualquer maneira, não é só eu, Tainara. Sabe aquelas vozezinhas, aqueles conflitos, aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer? Que, ai, se eu pudesse entender o que está acontecendo comigo, é exatamente isso. Tem gente aqui dentro que também quer falar alguma coisa, que também quer expor, que também sente, que também vive alguma história, alguma vida, que é responsável por alguma parte nossa, né? Então, cada uma dessas partes tem medo também. Tem medo do que pode acontecer, tem medo de sofrer, tem ansiedades, mas cada uma dessas pessoinhas aqui dentro também tem muita coisa boa, tem muito recurso, tem muita capacidade, né? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E principalmente, oi Dani, Daniela, tudo bem? Keila, boa tarde. Então, principalmente você se aceitar primeiro como você é e começar a entender que se você tem alguma dificuldade, se você tá travada em algum lugar, se você tem muito medo de alguma coisa, é alguém que tá aqui dentro que tá expressando algo, está expressando esse medo de alguma coisa. Então a gente tem que começar a olhar com carinho para dentro da gente e se perguntar o que será que, qual parte é essa, né? Primeiro. E o que será que essa parte está querendo me dizer, né? E além de a gente ter as nossas partes internas, eu tô com frio, gente, olha, tô com a mão geladinha. Além da gente ter essas partes, que cada uma tem um recurso, cada uma tem uma dor, cada uma tem uma história, a gente exerce vários papéis na nossa vida, né? Então, por exemplo, a Tainara é mãe, a Tainara é esposa, é filha, a Tainara é profissional, a Tainara é a mulher. Então tem várias coisas, tem vários papéis. E às vezes a gente tem recursos que a gente às vezes até conhece. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de papel e caneta. Mas tem momentos que eu travo, que eu não consigo seguir com esse meu recurso. Por quê? Né? Porque talvez em algum papel eu viva mais na dor do que no recurso. Mas nos outros papéis eu vivo melhor. Tá? Então eu gosto muito de tratar de mim, de falar de mim, porque eu sou uma pessoa comum igual vocês, né? Eu tenho também as minhas dificuldades, os meus desafios. É proibido falar dificuldade aqui, né? Esses dias eu tive que dar uma bronca. E uma das meninas do emagrecimento, gente, eu vou contar pra vocês. Porque ela começou assim, não, porque eu tenho dificuldade daquilo, dificuldade disso, tenho dificuldade de não sei o quê. Eu falei, para de falar que você tem dificuldade. Para, porque alguém aí dentro tá ouvindo tanta dificuldade, tanta dificuldade, tanta dificuldade, que a gente acaba acreditando, né? Então, para de pensar assim e começa a analisar o seguinte: qual área que eu preciso pôr foco para mudar? O que eu preciso melhorar na minha vida? E as coisas começam a andar mais fáceis, começa a ter resultado, né, gente? Na verdade, é isso, é o resultado. Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente esse conceito de conhecer as partes que moram aqui dentro para ajudar vocês em todas as áreas da sua vida, tá? Eu vou começar a só explicar, assim, não sei se todas vocês leram todos os posts e também eu sei que tem gente que vai assistir a live gravada, eu espero que eu consiga gravar, né? Então, eu vou só dar uma passada em cada um dos traços de caráteres pra gente falar da mesma língua, combinado? Então tá bom, vamos lá. Vocês estão me acompanhando? O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Só pra eu ter certeza que tá tudo bem.
Deixa eu colocar mais pertinho aqui. Isso. A resposta demora a chegar aqui. Tá ótimo. Obrigada, Ju. Foi a primeira que chegou. Então, vamos lá. Então, nós temos 5 traços de caráteres, tá? De caracteres. E que são formados lá na nossa infância. Obrigada, tá ótimo. Lá na nossa infância. Nas 5 fases que a gente passa, tá? Então, desde quando a gente está no útero da nossa mãe, passando pela fase da amamentação, que vai até 1 ano mais ou menos, depois vem a fase dos primeiros passos das interações com as outras pessoas, depois vem a fase que normalmente a criança já passou pelo desfraude ou está passando, e a última fase, que é a fase que a gente conhece aí a questão da sexualidade, dos pares, que eu vou explicar cada uma delas, tá? Então, são 5 fases. Cada uma dessas fases é um traço de caráter, cada uma tem uma percepção diferente, que a gente chama de dor, tá? Essa percepção, essa dor, gera pra gente estratégias e recursos, que é o que a gente vai usar na nossa vida inteira e que é o foco dessa live de hoje, combinado? Então tá. Então, o primeiro traço de caráter, que acontece a formação lá no útero, a percepção daquela fase é a percepção da rejeição. Porque, vamos voltar lá naquela fase. A criança, ela só percebe o útero naquela fase. Ela não sabe que existe pai, mãe, muito menos, né? Não sabe que existe a mãe ali. Não sabe que existe outras pessoas por trás disso, né? Então, tudo que a criança percebe o útero. E o que acontece com a mãe, daí no caso, que é o que carrega o útero para a criança, é mais ou menos isso, né? A mãe passa por alguma preocupação, por algum nervoso, por algum incômodo, alguma ansiedade, alguma dor. E fisiologicamente o corpo da mulher contrai esse útero, tá? É uma reação fisiológica do corpo, é natural. Isso não depende da mulher querer ou não, tá bom, mulheres, mães? Nada de ficar se culpando aí, combinado? Quando esse útero se contrai, essa criança se sente rejeitada. O que passa de percepção na cabeça da criança? Poxa, eu não posso nem existir que meu útero, que o meu mundo me rejeita. Porque quando a criança se mexe, a mãe se lembra que tá grávida, vem a preocupação, vem a dor, vem qualquer coisa que ela esteja passando, o útero contrai. Então eu não posso nem existir que eu me sinto que eu sou rejeitado. É a percepção da criança, tá? Mas qual é o grande, imenso recurso, característica e habilidade? É a criatividade, é a ideia, é aquela pessoa que tem assim coisas loucas, que cria coisas na cabeça, cria histórias, cria desenhos, cria ideias, cria maneiras de resolver as coisas, cria planos. Essa pessoa, ela vai ter dificuldade de execução, mas tem uma habilidade imensa de criar. Então, criar estratégias para o trabalho, ideias na área de trabalho, de profissão, por exemplo, para ser criativo, desde desenho, desde escrita, desde de pintar, de desenhar, até ser criativo em projetos, tá? De trabalho, de família. Boa tarde, tudo bem para quem está chegando? Bom, a nossa live é sobre como acessar os nossos recursos, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Então, esse é um recurso. Todo mundo tem? Sim, todo mundo tem esse recurso. O que muda é a quantidade que cada uma vai ter. Combinado, gente? Beleza? O segundo traço de caráter, ele já é formado lá na fase da amamentação. E, de novo, vamos voltar lá para uma criança de até mais ou menos 1 ano. O que acontece com aquela criança? Ela nasceu, ela está no colo dos pais, no colo da mãe, e ela tem muitas necessidades. É uma criança que não consegue fazer nada sozinha, certo? Um bebê. Vamos lá. Qual é o mundo dessa criança? É a mãe. É a mãe. É a mãe que a carrega, é a mãe que normalmente dá o leite, e essa mãe, ela é o papel de mãe, tá, gente? Então, é o papel de mãe aqui.
Eu sei que existe de gente que, por exemplo, é adotado nessa fase, ou que, na verdade, não existe uma mãe, é o avô, é a avó, ou é o próprio pai. Então, aqui a gente tá falando de papel de mãe, combinado? A criança, então, desenvolve essa necessidade de mãe. E acontece uma coisa muito incrível nessa fase, que é uma explosão de sensações. A criança sai de um útero, que escuta só o que está dentro do útero, que sente só o que está no útero, que tem limites e passa para um mundo enorme que, de repente, a criança vê, a criança ouve, a criança solta um som pela boca, ela põe algo pela boca e ainda por cima ela sente coisas quentinhas e diferentes. Então ela fica morrendo de medo, a criança fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ela se sente perdida. E a grande sensação dessa fase é exatamente o abandono. Porque agora eu tô no colo de alguém, o meu mundo passa a ser esse papel de mãe. Só que de vez em quando, gente, essa mãe precisa fazer xixi, né? No banheiro, sim, tomar um banho, comer alguma coisa. Às vezes precisa cuidar de outro filho, né? Trabalhar. E o que acontece? Essa criança sente que o mundo a abandonou. Poxa, o mundo me quis, o mundo me teve, eu nasci, agora eu estou no colo e agora eu tô me sentindo abandonado, porque essa pessoa me abandonou, tá? Por isso que é o medo do abandono. Qual, Tainara, é o recurso dessa pessoa que passa por tanto abandono? É exatamente os recursos que a criança desenvolve de comunicação. Uma criança, então, nessa fase, o que ela faz? Chora. Bota a boca no trombone, não é? É o recurso da comunicação. Ela chora para dizer, eu estou aqui, não me abandone. Vem aqui, me pega no colo, vem cuidar de mim, tá acontecendo algo que eu não estou conseguindo lidar. É algo novo. Então, é a forma de comunicação que essa criança encontra. É um dos seus recursos. Esse bebê aprende também a acolher, ele aprende a dar aquela sensação de aconchego para que conquiste também o colo e que essa pessoa não abandone, tá? O sentimento é uma criança que aprendeu os 5 sentidos de repente. Então, do mesmo jeito que a criança aprende com intensidade, né? Lembra da explosão desses sentimentos, desses 5 sentidos? Sentimento não, explosão de sensações, tá? Falei errado. Então, também pode ser usado como recurso, tá? Durante toda a vida. Se eu tenho esses 5 sentidos bastante desenvolvidos, eu posso usar ao meu favor. Aqui entra também outra característica muito marcante desse traço de caráter, que é a ligação com a comida, né? Então, a criança de 1 ano, ela é acalmada, é acalentada por um colo com mamadeira, com leite, ou com o peito da mãe. Então, a criança cria também essa ligação com a comida, tá? De novo, se vocês usarem os recursos, e isso eu dou essa dica para todas as meninas lá do emagrecimento, quem tá aí já ouviu. Coma com essa intensidade de sensações e de sentimento. Dedique-se à comida igual o bebê se dedica. Quando ele tá lá entregue no peito da mãe da mamadeira, a gente brinca que parece que a criança até se amolece toda, assim, não é mais ou menos isso? Então, é um recurso que pode ser usado a seu favor ou contra você mesma, tá? Então, ó, eu já descrevi 2 pessoinhas que existem aqui. Isso tá marcado, gente, no formato do nosso corpo, tá? Então, quando as meninas que já fizeram aí análise, elas sabem, analisando o formato do corpo, a gente identifica. Ah, tem gente que tem, por exemplo, quase 1/3 só de um dos traços de caráteres. É 1/3 de você que funciona de uma maneira. Tá? Tem gente que tem, por exemplo, hoje eu fiz uma análise de manhã, ela tinha um gráfico bem distribuidinho, assim, tinha um pouco de todos os traços de caráter, tinha um deles que ela tinha quase nada, né? Então, você pode ter todos, pode ter distribuidinho, pode ter muito de um e pouco de outro, tá bom? Então, já passei por 2. Tem gente entrando aqui no Facebook, boa tarde, sejam bem-vindos.
Vamos lá. Qual o terceiro traço de caráter? Então, ele é formado lá na fase onde a criança já começou a andar, já dando os primeiros passos, ou pelo menos já está sentando. Mas, principalmente, a criança já está interagindo com o mundo, né? É aquela fase que a gente começa a bater palminha para a criança quando ela faz algo engraçado, quando a gente... Gente, vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Tá fazendo sentido? Escreve para mim, por favor. Às vezes, live é muito legal de fazer, mas é difícil ficar sem interagir com as pessoas, para mim, que preciso me comunicar, sabe? Que tem essa questão do me sentir acolhida também. Então, coloca só para mim, se vocês estão me acompanhando, tá? Sim, obrigada. Obrigada. Então vamos lá. Então começa essa interação, essa troca de coisas. A criança também percebe que se ela faz alguma coisa, ela é reconhecida. Se ela não faz do jeito que a gente quer, ela não é reconhecida. Então começa também Ai, que bom, tá achando interessante, Daniela. Vai ser bom para você mesmo. Para suas meninas, então, pede para elas assistirem. Então vem muito essa questão do ser reconhecida. Eu preciso fazer para ser reconhecida. Isso gera, gente, a questão da expectativa, né? A criança, ela começa a criar uma expectativa sobre os outros. Só que também vem a decepção, né? Porque eu crio uma expectativa por exemplo, se eu fizer uma gracinha, eu ganho o colo. Se eu fizer uma gracinha, eu ganho uma bala. Só que nem sempre essa expectativa é atendida, tá? Qual é, então, a percepção, a grande dor dessa fase? É a dor da manipulação. A criança, ela começa a perceber que ela está sendo manipulada. Boa tarde, Raniele, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela começa a se sentir manipulada por essa situação. Né? Tipo, uma vez deu certo e agora não tá dando? Por quê? Por que eu só tenho que fazer o que ele faz e não o que eu faço? Porque a minha mãe sei lá, a avó, né? A avó que é cheia de dar bala, né, gente? Por que a minha avó só me dá bala quando eu tenho que fazer alguma coisa pra ela? A criança começa a perceber a manipulação, tá? Isso, tudo bom? Isso causa uma grande dor na criança, dela se sentir manipulada. Qual é o recurso, a estratégia que a mente da criança cria? O poder de negociação e de articulação. O que a criança começa a fazer nessa fase? Quem tem filho de 2 anos aí? Birra. Né? Birra, se jogar no chão, gritar, espernear. Essa fase, gente, é chamada por muitos especialistas, tanto da área médica como da terapia, por adolescência dos 2 anos. Alguém já ouviu isso? Que a criança passa por uma adolescência nessa fase, porque é exatamente isso. Ela se sente manipulada, mas na verdade ela quer dar um jeito de manipular. E aí ela fica nesse conflito de manipular, de expectativa, de fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que ele quer, e aí... Adolescência de 2 anos. Resumindo, essa fase ela vai de 1 ano até 2 anos e meio, mais ou menos, tá? Ai... com meu celular, desculpa. Então, é muito isso. Então, ela começa essa questão de negociar e articular. É um grande recurso, é um grande poder de negociar e de articular. E isso você pode usar para você na sua vida inteira. De novo, ao seu favor ou contra vocês. Se eu me sinto só manipulada e só quero negociar para não ficar na dor, é ruim, tá? E a gente vai conversar sobre o recurso. 4ª fase, vem a fase que a criança já passou, então, nessa questão de interação, ela já entende que existem outras pessoas no seu meio que convivem com ela, já entende a questão da expectativa, ela gera uma expectativa, ela já sabe que normalmente, que às vezes essa expectativa não é atendida, e já tem a percepção lá da decepção. Nessa fase, ela começa a perceber que ela pode começar a se sentir humilhada. A gente chama de fase do desfraude, porque normalmente é o que mais é a característica mais nítida dessa fase. Porque a criança normalmente já saiu da fralda ou está saindo, tá? Normalmente. A criança, ela
toda vez que escapa um xixi, é normal, né, gente? É normal, a criança tá aprendendo a sair da fralda e fazer xixi na calça mesmo, né? Esquece, fala depois que fez. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Ela tá ganhando o controle daquela região, tá? Tá chegando lá ainda esse controle. Então, toda vez que escapa, a criança percebe lá de novo que a expectativa da mãe, do pai não foi atendida e ela se decepciona com ela mesma. Ela passa a se sentir humilhada. Então, uma grande percepção, uma grande dor dessa fase é a humilhação. Eu me decepciono às vezes comigo mesmo e ainda decepciono meus pais. Me sinto extremamente humilhada. E aí, qualquer coisa, qualquer repreensão, eu costumo dizer que qualquer desenho que a criança faz e o pai e a mãe não dá atenção, é sinônimo de, poxa, me senti humilhada. Nossa, fiz errado, fiz feio. Não atendi às expectativas. É uma fase de muitas transformações, exatamente, tá? Boa tarde, Edna, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, é uma fase de muita mudança, onde ela começa a ter muitas informações, ela não atende tanto as suas expectativas como as dos outros, e aí vem a humilhação, tá? Qual a estratégia que essa criança ela começa a adotar? A de segurar, de suportar a vontade de fazer xixi e cocô, né? Nessa fase é bem os dois. Então, ela trava o corpo inteiro. O Facebook também tem gente entrando. Boa tarde, tudo bom? Sejam bem-vindos. Ela trava tudo. Então, você imagine, você hoje, como adulto, consegue controlar, né, a vontade de fazer xixi e cocô da maneira certa. Então, a gente controla realmente a saída. Se você estiver sentadinha aí de pé, o que você estiver fazendo, e tentar prender o bumbum e o xixi no lugar errado, você vai travar o corpo inteiro. É muito ruim. Isso dói. É mais ou menos assim, sabe quando a gente passa um susto muito grande que a gente prende o corpo inteiro, parece que todo o músculo endurece? É mais ou menos essa estratégia que a criança desenvolve. Ela prende o músculo do corpo inteiro. Ela aprende aqui o comportamento de suportar, de carregar isso, porque senão eu vou me sentir humilhada. Emoções como falar sobre o que eu tô sentindo e chorar nessa fase também acaba repetindo esse comportamento de travar. Então, por exemplo, normalmente nessa fase a criança já tá fazendo a birra lá, e aí a gente começa a falar assim, não chora. Tem mãe e pai que fala assim, engole o choro, pode chorar, engole aí. O que a criança aprende? De novo, a suportar, a carregar, tá? A travar o choro e não a controlar as suas emoções. Então, as características que a criança desenvolve é exatamente de suportar coisas difíceis, de carregar muita coisa e de ser estratégica e planejadora, que é no sentido de, nessa fase a gente precisa incentivar a criança de avisar antes, né? Ó, filha, quando você tiver vontade de xixi, você avisa antes. Quando tiver vontade de fazer cocô, avisa antes. Quando você precisar, antes de você ficar irritada, fala, porque daí você não precisa ficar irritada. Antes de se sentir muito chateada, fala que não tá gostando. Então, o grande recurso é, de fato, o planejamento e a estratégia. Porque se eu me precaver antes, eu não vou me sentir humilhada. E aí eu também não preciso suportar e carregar. Faz sentido, gente? Esse é um traço de caráter que eu chamo que é um traço de caráter muito pesado, tá? Por causa exatamente dessa característica de ser mais denso, de ser mais forte, de ter a musculatura mais forte, porque aprendeu a segurar muita coisa, tá? Ficou claro para vocês isso, esse traço de caráter? Por favor, coloca para mim de novo, para eu me sentir acolhida um pouquinho. Brincadeira, tá, gente? Só pra saber se vocês estão entendendo mesmo. Deixa eu esperar. A Carla colocou que sim, ok. Sim, então tá bom. Então tá. Às vezes eu tenho medo de não ser muito clara. Então vão me falando aí. Se surgir dúvida, fiquem à vontade.
O último traço de caráter, a última formação, tá, da nossa mente e do nosso corpo acontece exatamente dos 4 aos 5, às vezes vai até 6 aninhos, tá bom, gente? Mas normalmente é essa fase após os 4 anos. É onde a criança já desenvolveu total controle e autonomia do seu corpo e só falta a última fase que ela precisa de controle, que falta é exatamente a parte dos órgãos sexuais, tá? É aquela fase engraçada que a criança antes brincava lá no pipi, na periquita, não acontecia nada, e agora acontece, e aí a gente até fica, para de mexer aí e tal. Mas é porque a formação do corpo, o controle de toda. Obrigada, gente. Sim, entenderam. De todo o controle, de fato, de todas as partes do corpo aconteceram, tá? Então, e essa é a última fase. Qual é a percepção, então, dessa criança na fase a partir dos 4 anos? É a percepção de que o mundo, lembra de novo do mundo, da visão da criança em relação ao mundo, esse mundo agora, ela vê o mundo em pares. Como assim em pares? A criança vê o pai e a mãe, o tio e a tia, o avô e a avó, o vizinho e a vizinha. Aí vai assistir desenho, tem lá os pares, né, os namoradinhos, né, assiste, lê uma historinha, né, para dormir. Então nessa fase a criança entende muito historinha, por exemplo, e normalmente a história de príncipe e princesa, né, ainda a história dos contos infantis, das histórias infantis, e a criança se vê sozinha no mundo, porque a criança não tem um par ainda, certo? O que a criança, qual é a fuga da criança, a estratégia, na verdade, que a criança cria? Ela pensa assim, poxa, eu preciso de um par, porque sozinha eu não quero ficar. Então ela começa a tentar desenvolver um par exatamente com os pais, que são os mais próximos dela. Então a menina tende a desenvolver o par com o pai e o menino desenvolver o par com a mãe, tá? Aqui começa a surgir um comportamento muito marcante na vida de muitas pessoas. E, de novo, vai depender de como você vai usar a sua característica, se é a seu favor ou se contra você, tá? A criança, então, começa a tentar desenvolver o par com o pai, mas, na verdade, ela desenvolve um triângulo amoroso, aonde ela tenta conquistar o pai para ser o seu príncipe e o menino, a sua mãe, para ser a sua princesa, tá? E a conquistar, então, a conquistar o sexo oposto e a competir ou buscar ser igual ao sexo igual. Então, a menina, vamos falar de menina que fica menos confuso na minha cabeça. A menina quer desenvolver o par com o pai, porque é o sexo oposto, e tenta competir ou pelo menos ser igual à mãe, tá? Então ela desenvolve esses dois comportamentos e cria o seu primeiro triângulo. Triângulo amoroso a gente vai chamar. Na teoria se chama triângulo edípico, tá? É o nome certo para isso, tá? Não é triângulo amoroso, o nome certo mesmo é triângulo edípico. A gente conhece como triângulo amoroso. Esse triângulo, então, vai desenvolver o comportamento de, a partir daí, a criança sempre triangular em todas as áreas da vida. Então, eu sempre tenho duas opções, sempre que tenho que decidir. Eu sempre preciso ter 2 amigos. Eu sempre preciso ou brincar disso ou brincar daquilo, porque se esse não ficar legal, eu brinco desse. Então, a criança, a partir daí, ela começa a triangular em todas as áreas, tá? Por causa desse comportamento, dessa estratégia. Carla, boa tarde, tudo bom? A Kelly, eu vi que entrou ali também, sejam bem-vindas. Esse comportamento de triangulação. Qual é a grande dor, o grande medo desse traço de caráter? A percepção que a criança desenvolve aqui. Quando eu formo esse triângulo, o meu pai, vamos voltar para a menina, tá, gente? Pensando na menina, que eu vi que a maioria é mulher, então vamos falar de mulher. A menina desenvolve, então, a busca pela conquista do pai. Só que esse pai, ele não é o príncipe da criança. Ele precisa ir trabalhar. Ele vai, eu brinco que de domingo ele vai assistir futebol à tarde, não quer saber da criança. Ele, sei lá, tem um monte de coisa para fazer.
a criança passa a perceber isso como uma traição, uma troca. O que ela entende? O meu príncipe sempre me troca ou me trai por outra coisa. Então, a percepção, a grande dor dessa fase é a traição, é a exclusão, é se sentir trocada, tá? E aí vem também a característica de competição. Então, é um traço de caráter que gosta de competir, que entra na jogada para ganhar, entra na briga para ganhar, sabe? Tem como característica também ser muito ágil e proativa. É um traço de caráter mais executor de todos, tá? Porque tem a habilidade exatamente de executar. Gente, eu ri porque a minha cachorrinha, ela ronca e eu tô escutando. Eu não sei se vocês vão ouvir. É o máximo. Ela ronca demais, gente. É o Shih Tzu. Enfim, então ela desenvolve essas características, tá? E aí, quando ela se torna mais ágil, mais proativa, mais competidora, ela entende que isso vai aumentar as chances de ganhar esse par, tá? De ganhar esse triângulo que ela criou na cabeça dela, tá? Gente, ficou claro esses traços de caráteres, ficou claro a explicação, as suas dores, os seus recursos. Todas vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Por favor, coloca aqui pra mim. Eu sei que eu tirei o foco falando da cachorrinha, mas aqui eu perdi também. Mas enfim, coloca pra mim, pessoal do Facebook. Vocês estão me ouvindo bem? Tá fazendo sentido? Coloca pra mim, por favor. Sim, perfeito. E aí a gente vai começar a falar aqui dos recursos. A criança pensa: ele me ama, mas vai dormir com a minha mãe. Exatamente, né? Ele me ama, é meu pai. Eu quero conquistar ele, mas aí chega no final da noite e ele vai dormir com a minha mãe, me trai, né? Me dá beijinho de boa noite e vai dormir com a minha mãe. Poxa, tá? É exatamente isso. É um comportamento muito importante, tá? Aqui essa triangulação, gente, nesse traço de caráter a gente tem muito o que falar, tem muita coisa para tratar desse traço de caráter, tá? Mas enfim, essas são é o resuminho do resuminho, sabe? Pã, Daniela entenderam, a Daniela que não conhecia análise, que bom, ficou claro. Suzana, seja bem-vinda, tudo bom? Depois você assiste a gravação da live que você vai entender melhor tudo que a gente tá falando, tá bom? Vai ficar gravada, eu espero. Perfeito. Então tá, gente. Então, trazendo então agora a questão dos recursos. Como eu posso usar os meus recursos no momento certo, na hora certa e na área da minha vida de maneira certa, tá, gente? Primeiro, o ideal seria você conhecer quais são a proporção das suas dores e dos seus traços, dos seus recursos, tá? Seria o primeiro passo. Ah, não dá, não é uma opção agora, tudo bem, não tem problema. Então analisa, depois assiste de novo ou leia os posts que eu coloquei e primeiro identifique qual que você mais tem em você. Qual você mais vê presente na sua vida, na sua mente? Lembra que eu falei no início? Existe gente dentro da gente. Então analisa quem aqui dentro, o que aqui dentro faz mais sentido? Ah, faz mais sentido, então, eu vou usar o exemplo que eu falei, brinquei com vocês. Interage comigo para me sentir acolhida, porque é uma necessidade, é uma característica. Então, eu também tenho a habilidade de me comunicar, de falar, de abrir a boca, começar a falar e não parar mais. Mais ou menos o que eu faço aqui na live. Então, pare e pensa, o que eu vejo mais? Tá? Eu vejo mais, então, realmente essa característica. Eu falo bastante, gosto muito de comer, gosto muito de estar em contato com as pessoas. Perfeito, legal. Mas eu não vejo esse recurso de me comunicar em todas as áreas da minha vida. Então, será que nessa área da sua vida você não tá mais com medo de ser abandonada do que usando o seu recurso de acolhimento, de comunicação? A sua intensidade, o seu sentimento, você só não usa mais o seu medo, tá? Então, a gente precisa começar a fazer essa análise em você mesma. Você é capaz de fazer isso em você mesma, tá? E usar mais os seus recursos a partir de então. Combinado?
E aí, o que a gente vai usar aqui para vocês se ajudarem aí na casa de vocês? Que eu falei, tragam papel e caneta, né? É como? Conhecendo todos esses recursos que todas nós temos. A gente tem um pouco de tudo. O que muda é esse pouco. Então, às vezes eu tenho muita comunicação, tenho muito do triângulo, por exemplo, e tenho mais ou menos de planejamento e estratégia. Vamos pensar assim numa pessoa que tem. Eu vou mostrar para vocês. Muito legal, um gráfico, quer ver? Para vocês entenderem bem legal o que eu tô falando. Deixa eu abrir aqui. E aí a gente vai começar a conseguir usar de fato os seus recursos. Tá abrindo aqui, quer ver? É muito interessante. Para quem tá no Facebook não vai conseguir ver, tá? Vamos ver. Ixi, travou. Será que eu fiz coisa errada? Não, deu certo. Olha que interessante. Isso aqui é uma pessoa. É uma pessoa que tem muito do segundo traço de caráter, tem muito do quarto traço de caráter, tem um pouco desse e bem pouquinho desses dois, tá vendo? O que significa? O que mostra? Essa pessoa, ela tem muitos recursos aqui. E são esses que vão ajudar ela a sair mais da dor ainda. Quando uma pessoa tem muito, por exemplo, de 2 traços de caráteres, ela tem muito desses 2 recursos. Se ela não usa, não consegue viver uma vida leve, uma vida que se desenvolva, uma vida com facilidades, quer dizer que essa pessoa não utiliza o recurso. Ela vive mais evitando o medo, tá? Aqui, na verdade, é o ponto-chave. É a chave que precisa para virar na sua vida. É sair desse evitar, desse corredor, evitando ser abandonada, evitando ser rejeitada, evitando o medo de ser traída e passar a andar lá no corredor de recurso, de estratégia, de viver os meus recursos e as minhas habilidades a meu favor. Então, identifica aí na sua cabeça, qual o seu maior medo? Qual o maior medo que você tem diante de todos que eu falei aqui? Medo da rejeição? Medo do abandono, de ficar sozinha? O medo da manipulação, de ser trocado? De perder, né? O medo de ser humilhado, de ser reprimido, de ser decepcionado? O medo de ser traído, excluído, trocado por outra opção? Ser a ponta fraca do triângulo. Qual o seu maior medo? Anota no papel, põe lá. Medo de X. E aí, começa a ver como é que eu posso sair do evitar. Qual estratégia eu posso criar quanto a isso? E qual a dica, qual a técnica bem simples? Medo do abandono. Qual a técnica simples, Ju, que eu vou trazer para vocês aqui? Sabe quando você assiste filme? O que acontece no filme muitas vezes? A gente está assistindo o filme aqui e o filme está passando lá na televisão. Ou da decepção, da humilhação, né, Dani? Isso. Legal. Legal. Então, imagine, quando a gente tá lá assistindo o filme. Eu tô aqui, né? Vocês estão me assistindo agora. Pronto, mais fácil. Vocês estão aí me assistindo. Então, vocês estão vendo de fora. Vocês estão dissociadas do que está acontecendo. Então, tá eu e o meu computador aqui, o meu celular. Na verdade, tá o notebook e o celular. Eu estou associada a essa situação. Eu tô aqui dentro. Eu não tô olhando o que tá lá fora. Ó, quer ver o que eu vou falar agora? No Facebook a tela é maior, né? Não é fininha assim, igual o celular. Então, por exemplo, eu tô vendo que aqui dá pra ver a cadeirinha da minha filha, como
como é que chama? O cadeirão dela almoçar. Tô vendo lá no fundo um brinquedo. Eu poderia ter evitado isso se eu não tivesse aqui na cena. Eu poderia ir lá e tirar. Vocês provavelmente que estão aí no Facebook devem ter visto antes. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Imaginem a situação do medo do abandono. Oi, Giane, tudo bem? Depois você assiste, tá? 10. Vai te ajudar demais, demais, demais. Tá bom? O que eu ia falar? Quando vocês assistem aí de fora da casa de vocês... Pera, desculpa, gente, me distraí. Volta. Imagine uma situação, por exemplo, do medo de abandono. Então, eu tenho muito medo de ser abandonada e tenho problema... Vou dar um exemplo, sem citar nomes. Com a minha filha. Tenho medo de ser abandonada pela minha filha. Sai da situação. Isso, saia da situação. Olha lá, a mãe e a filha. Olha lá, a mãe, não você, eu, mãe. Olha aquela mãe com medo de ser abandonada pela filha. Olha de longe. Dissocia. Imagine que é um filme que tá passando. Porque quando a gente tá assistindo filme, sei lá, novela, série, o que a gente fica? Não faz isso, não faz aquilo. Essa decisão não. Não, porque o outro já falou lá, né? A gente não fica assim. Faça isso com você. Saia da situação, dissocia, se vê lá fora, coloca lá no papel. Eu, mãe... Minha filha, ela, filha. O meu medo de ser abandonada. Começa a montar o seu filminho. Quando você montar, quando o seu filme estiver acontecendo, você começa a analisar o seguinte: qual estratégia? O que eu posso fazer? Quem assistiu a live de perguntas poderosas? O que eu ensinei vocês fazerem lá? Perguntas poderosas. Não adianta vocês perguntarem, por que eu tenho medo de ser abandonada? Por que eu tenho medo de ser humilhada, da decepção? Por que eu tenho medo da rejeição? Por que eu tenho medo de ser traída? Porque não adianta. Você não vai conseguir se responder. É difícil responder por quê? Tá? Pergunte o que eu posso fazer. Qual característica, qual recurso eu tenho? Como eu posso mudar isso? Qual recurso eu precisaria? Qual recurso essa personagem... Lembra lá, a mãe e a filha. A mãe tem medo de ser abandonada pela filha. Qual recurso essa mãe aqui precisa? O que essa mãe precisa? Como ela pode sair desse medo? Se eu pudesse dar um presente para aquela mãe ali, o que eu daria? Lembra do filme? Dissocia. Dissocia. E olha, o que eu poderia dar para essa mãe aqui? Faz sentido? Vocês estão acompanhando? Tá fazendo sentido para vocês? Se assista, exatamente. Gente, vocês têm o poder de ver o futuro não de forma a usar ansiedade, de forma a melhorá-lo. Tá fazendo? Obrigada. A melhorá-lo, a criar estratégias para você mesma. Eu tenho medo de fazer uma prova. Peraí, o que eu preciso? O que eu tenho medo? Nem sei do que eu tenho medo. Mas, eu precisaria assistir mais filme. Tenho medo de fazer prova de inglês. Tem gente que tá passando por isso. Tenho medo de fazer aquela prova de inglês e ser reprovada e não me sair bem. Sei lá, não sei, tenho medo. Tá, o que eu preciso para isso? Deixa eu dissociar. Prova de inglês, O que eu preciso? Se eu pudesse dar um presente para eu aqui, o que eu daria? O que essa pessoa precisaria? Aí às vezes você vai falar, nossa, eu tenho esse recurso. Aí eu preciso me planejar um pouquinho mais. Já tem. Eu preciso olhar para alguém que já fez essa prova e foi muito bem sucedido. Você já tem internet, vai lá e pesquisa.
Ai, eu preciso, não sei, falar melhor. Poxa, mas você já tem o recurso da comunicação. Tá aí, é só falar. Ai, é porque na prova eu vou precisar falar sobre algum assunto. Mas você já tem o recurso da comunicação, de sentimento, de ser verdadeira, de improviso, já tá em você. Vai lá e faz. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Ah, eu tenho medo de ser abandonada pela minha filha. Tenho medo de. Eu me sinto abandonada. Tá, olha, dissocia, coloca lá, a mãe e a filha. O que essa mãe precisaria? Tá, precisaria de acolhimento. Mas você tem o recurso de acolhimento. Vai acolher alguma coisa, alguém, se dê um abraço. Eu já não ensinei vocês? Se dê um abraço. Não ensinei aqui, eu não ensinei ainda. Eu ensino lá no emagrecimento, né? Vou ensinar pra vocês esse recurso. Você pega uma mão, a outra mão, aí uma você faz assim, a outra você faz assim. Ó. Aí você aperta bem apertadinho assim, ó. Ainda dá um beijinho assim, ó. Fizeram? Façam. Façam agora. Quando você estiver se sentindo sozinha e abandonada, aqui, ó. Como usar os meus recursos? Como acessar os meus recursos? Aqui, ó. Olha pra dentro de você, tá tudo aí dentro. Então, gente, é muito simples isso. Dissocia. Coloca lá longe, assim, de vocês, ó. Forma um filme. Tem uma técnica na programação neurolinguística que você fecha os olhos, imagine uma TV, imagine a sua vida passando na televisão. Faz isso. Fecha o olho. Imagine esse seu medo passando lá na televisão. E aí, como é seu, você pode dar recurso, você pode dar presente, você pode mudar. E tá tudo aqui dentro os seus recursos. Como acessar os meus recursos? Acessando, querendo, sabendo primeiro o qual é que você precisa em cada momento. Porque veja bem, quando eu falei que existe gente aqui dentro e aqui dentro, e existem papéis que a gente exerce na nossa vida. Eu não posso, por exemplo, eu tenho um recurso de acolhimento, de comunicação, beleza? É em todas as áreas que eu posso usar esse recurso. Eu não posso chegar no meu trabalho e sair abraçando todo mundo, acolhendo todo mundo, conversando com todo mundo, falando pros cotovelos com todo mundo. Em casa eu posso. Como filha eu posso. Como esposa, dá um jeito, fala pro marido aguentar. Então lá eu preciso de outro recurso. Lá talvez eu precise ser mais planejadora, mais estratégica. Lá eu preciso ter mais ideias criativas, criar mais projetos, criar saídas. Tá bom? Gente, nosso tempo está acabando. Gostaria de saber o que vocês acharam, se foi claro, se ajudou, se não ajudou, o que faltou. Se alguém tem alguma dica para a próxima live, se alguém tem algum pedido especial, se alguém tem alguma dúvida, podem perguntar. Momento pergunta. Temos alguns minutos. Vamos lá. Papel e caneta, gente. Quando a gente escreve, faz muita diferença no nosso cérebro. A gente ativa um cantinho aqui que a gente esquece de usar de vez em quando. Amei, obrigada, adorei, que bom. Essa Cat, eu não sei quem é você. Posso usar seu Instagram para descobrir se eu sei quem é você? Olha, eu perguntando. No meu caso, passei a olhar para mim e muita coisa saiu para fora. Ótimo, dicas maravilhosas como sempre. Obrigada, Pam. Vai, ajuda muito, né? São dicas simples, né, Pam? É coisa que dá para fazer em casa. Ah, mas eu queria saber meus traços de caráter. Tá bom, ótimo.
Tem vários analistas por aí, eu sou analista. Identificando o medo. Tenho medo de voltar a engordar. O que eu posso fazer? Ju, a gente precisaria identificar... Ah, tá! Lembrei quem você quer. Ai, você mandou mensagem pra mim esses dias também. Você comentou o post, né? Ai, gente, eu tenho a cabeça, só Jesus na causa. Distraída. Vocês viram que eu me distraio, né? Nem te conto que eu sei por quê, tá? Já fiz a minha análise, eu sei meu gráfico, sei isso tudo. Tem características que acabam atrapalhando um pouquinho da concentração, tá, gente? Ju, a gente precisaria entender... como é que eu posso explicar? Por que você engorda? Muitas vezes a gente engorda porque a gente tem muito medo de se sentir abandonada. O que uma criança com 1 ano faz para não se sentir abandonada? Chora, pede comida ou engorda para ficar bem fofinho e chamar a atenção das pessoas. Então, na verdade, você precisa realmente tratar do seu medo de abandono, tá? Cuidando desse medo, dessa sua agentinha aqui que tá aqui dentro, essa sua pessoinha que tem medo do abandono, você vai perder esse medo de engordar de novo. E aí você nem vai engordar de novo. Tá? Fez os exercícios da crença? Vou mandar o áudio já agora, eu vou gravar de novo. E vou mandar, quero resultados, tá bom? Combinado? Então tá, gente. Cat, obrigada por você estar aqui. Fiquei feliz de te ter aqui depois que eu identifiquei quem você é. Muito obrigada mesmo pela presença de cada uma de vocês. Acessa seus recursos aí, filha. Tô acessando, eu só me distraio um pouquinho. Mas tá tudo certo. Isso, olha com carinho, tá bom, Ju? Gente, então é isso. Eu agradeço muito, muito pela presença de todas vocês. Sou muito grata pela oportunidade de ajudá-las e de fazer a diferença na vida de vocês. Espero que faça mesmo essas diferenças. E eu faço isso com muito carinho e amor, tá bom? Bom, só para finalizar, eu vou preparar uma série de lives que vai ser começo, meio e fim. Tô querendo fazer sobre os 4 pilares da nossa vida: saúde física, mental, emocional e espiritual. Vou montar uma ideia e vou colocar para vocês. Então, me acompanhe, vai acompanhando os posts, vai acompanhando o Face, Instagram, porque eu vou colocando para vocês os dias e como vai acontecer. E quando vocês vierem, venham com papel e caneta, porque vocês já vão sair mudadas, transformadas e descobrindo coisas novas. Tá bom, Carol? Um beijo, amém, amém. Um beijo muito grande para cada uma de vocês. Quem tá assistindo gravada, muito obrigada. Muita gratidão por todos vocês na minha vida, tá bom? Um beijo, boa tarde, ótima semana.